E é muito bacana, né, a gente observar que a Organização Mundial de Saúde, ela está fazendo com que em todos os países sejam aplicados os estudos, as campanhas para poder prevenir essas doenças, né? Até mesmo porque se a gente for pensar no exemplo bem prático e bem rápido é o McDonald's. Hoje quando você tem o McLanche Feliz, ele vem associado ali com fruta, né? Por mais que não estou falando que é um lanche saudável, mas ele te orienta a você também fazer o consumo de frutas, né? Tem hoje a questão de algumas bebidas lácteas, então a gente acaba vendo que está sendo aplicado essa orientação, essa educação, e as pessoas, de uma certa forma, também estão entrando nessa área, né, de estar lendo mais os rótulos, de procurar uma maior acessibilidade para os alimentos mais naturais, mas a gente precisa realmente ver a importância do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, dos ambientes hospitalares, para que a gente possa combater as doenças crônicas não transmissíveis e principalmente pensar aí no métodos de prevenção. Embora vimos que a doença crônica não transmissível ela venha de um longo período, é possível pensar em prevenção no ambiente hospitalar? Sim, tá? Então, quando a gente pensa em relação a essa prevenção, um dos papéis importantes do técnico em nutrição é de justamente a orientação a esse paciente. Existem vários tipos de paciente, principalmente quando a gente pensa em rede pública, que o paciente ele é carente, muitas vezes ele não tem um conhecimento, ele chega no hospital e muitas vezes ele nem sabe ao certo qual que é a doença que ele tem. Também vai acontecer muito essas características em ambientes privados, em hospitais privados ou até em determinados asilos, né? Que o paciente ele não tem um conhecimento de fato do que ele está recebendo. Então, por exemplo, quando eu penso numa gestante e que durante a gravidez dela a insulina ela aumentou e você ali está apresentando uma diabetes gestacional, ela vai começar a receber uma dieta especial, uma dieta para diabético, né? Então, eu vou ter uma restrição de açúcar, o meu arroz ele vai vir integral, ele não vai poder estar recebendo fruta e suco na mesma refeição, né? Até mesmo porque quando a gente pensa nessa açúcar e nesse suco e nessa fruta, eu estou pensando na frutose, que é um monossacarídeo, que é um açúcar que ele vai entrar na corrente sanguínea e vai ser absorvido de forma imediata. E aí o paciente ele não entende por que uma gestante do lado dela, da idade dela, com o mesmo número de filhos que ela tem, recebe uma dieta normal, recebe suco, fruta, sobremesa, recebe várias refeições ao dia e muitas vezes ela não vai estar recebendo. É de extrema importância que o técnico ou o próprio nutricionista, ele explique para o paciente por que ele está recebendo, né, aquela determinada refeição. Às vezes a gente entrega, distribui e ele fica sem entender. E muitas vezes, quando ele fica sem entender essa conduta, é onde a gente já começa a observar as falhas dentro do ambiente hospitalar. Como, por exemplo, a troca de refeições, né? Às vezes você oferece uma fruta na troca ali de um doce e assim sucessivamente. Ou até mesmo o erro do próprio acompanhante ao oferecer sucos, né? Porque muitas vezes o suco do paciente diabético, ele vai sem açúcar, ele vai só com adoçante. E tem paciente que não gosta desse adoçante. Então, é de extrema importância você, técnico, no momento da sua distribuição, você estar ali e falar para o paciente por que ele tem que estar recebendo, né, só o suco e não a fruta. E aí você até pode conversar com ele e fazer também as substituições. Você tem autonomia para isso. Para, por exemplo, se é um suco de manga, e ele trocar, ao invés dele optar pelo suco de manga, ele pegar a fruta em si, tá? Então, essa prevenção, ela pode ocorrer desta forma. E quando esse paciente, ele foi embora de alta, ele só adquiriu a diabetes gestacional, como o próprio nome diz, durante a gestação. Mas a gente precisa observar qual foi esse fator. Muitas vezes o paciente, ele tem aquela falsa cultura de estar grávida e falar que vai comer por 2. O
problema é quando ele está grávida ali de gêmeos, né? Ou trigêmeos, que fala que vai comer por 3 ou por 4, tá? Então a gente precisa tirar essa falta, essa falta essa grave definição, né? Essa falsa conhecimento em relação ao processo de alimentação. E mesmo que depois ela não tenha essa diabetes, ela não evolua para uma diabetes do tipo 2, eu vou orientar para ela, olha só, passe a comer alimentos mais integrais, não coma fruta e suco na mesma refeição, pratique atividade física. Então, essa orientação de alta, eu posso, como técnico, fazer para o meu paciente, orientá-lo a quais são os melhores alimentos que ele possa estar consumindo. E olha só, dependendo de alguns pacientes, eles vão ser internados, eles são pacientes graves, né? Que precisam ali de um maior controle e ficam geralmente em torno de mais ou menos uma semana, às vezes até uns 15 dias, e dependendo da situação, tem pacientes que ficam internados 6, 7 meses durante ali o processo de gestação, porque é de alto risco. Então, durante esse tempo, observa que quanto mais tempo você fica no hospital, mais você vai conhecer o cardápio, né? Alguns alimentos vão se repetir, você já tem, se você explica para ele, ele tem todo um conhecimento porque ele não pode consumir os sucos com frutas, porque que 10 horas vai um lanche extra para ele, para os outros pacientes não vão, porque que ele não pode estar consumindo algumas sobremesas doce e assim sucessivamente. Então, se você explica para ele, e durante esse período inteiro de internação que ele tem, quando ele recebe alta, porque ele já ganhou, né? Ela já ganhou ali a questão da criança, ela acaba levando esse hábito alimentar para casa. Eu não estou falando que no ambiente hospitalar eu vou reeducar meu paciente, eu vou fazer com que ele tenha uma alimentação diferenciada e eu faça isso pro resto da vida dele. É bem complicado a gente pensar em reeducação alimentar no ambiente hospitalar, porque muitas vezes a paciente tem ali 30, 40 anos e nunca comeu uma salada. Com certeza não é durante uma semana que ela vai comer. Agora, eu posso oferecer de outras formas, através de sopas, através de vegetais cozidos, através de preparações modificadas como o omelete, né? Então, a gente acaba vendo que existe outras alternativas para eu apresentar esse nutriente para a paciente. E não é só eu jogar o alimento para ela, você tem diabetes e é obrigada com 30, 40 anos ter uma alimentação saudável, comer mais fruta, comer mais verdura. A gente precisa explicar para o paciente qual a causa da doença que ele tem e se ele tem o conhecimento do que isso pode ocasionar. Por isso que os alimentos eles estão sendo oferecidos, tá? Então é importante, é engraçado quando a gente pensa nessa parte prática. Eu tinha uma paciente que ela não entendia por que que ela não podia receber suco e fruta dentro desse mesmo cardápio. E quando eu expliquei para ela, né, justamente a questão dessa quantidade de frutose, ela pediu então para que não viesse suco, porque ela não gostava de suco, nem em casa ela bebia suco, né? Então ela pediu para sempre, no lugar do suco, que viesse a questão da fruta em si. Então tá vendo que às vezes, até mesmo quando a gente pensa em trabalhar com a prevenção da doença crônica, né, de a gente pensar numa alimentação saudável, muitas vezes a própria paciente ela já aplica isso em casa. É só uma questão realmente de ajuste.